A teologia, ela é essa ideia de estudar sobre Deus, sobre a sua ação no universo, sobre a vida humana. Então, a teologia, ela nos convida a esse princípio, né? A esse propósito, na verdade. Então, esse módulo intitulado Ontologia e o Propósito de Deus tem como objetivo explorar essa relação entre o ser divino e toda a razão da sua criação, revelando os princípios que sustentam a existência e a ordem de todas as coisas. Isso, princípios eternos que são revelados na Escritura, tá? Então, o termo ontologia, ele vem do grego ontos, então, ontos significa ser, e logia significa estudo, né? Por isso, teologia, Deus, logia, estudo. Então, logia é estudo. E ontologia, o onto é o ser, ontos, no grego, e logia, estudo, que significa literalmente o estudo do ser, tá? Então, a esse módulo, ele tem esse alvo, né? Quando nós aplicamos esse conceito de ontologia à teologia, nós investigamos a essência de Deus, nós investigamos a natureza imutável de Deus, nós investigamos os atributos que definem o Criador como fundamento de toda a realidade. Então, o título desse módulo, ele foi escolhido para poder focar, para enfatizar que compreender Deus é compreender o propósito que ele imprimiu na sua criação. Então, nós vamos compreender Deus em sua totalidade? Não. Mas aquilo que a Escritura permite, tá? Não é apenas o que Deus é. Não é apenas aquilo que Deus é. Mas o porquê ele age, como ele age, e como todas as coisas estão subordinadas à vontade de Deus e ao seu plano eterno, tá? Então, durante esse módulo, nós vamos examinar como o ser de Deus se manifesta na criação, no universo, na história, na experiência humana, e isso vai proporcionar um entendimento profundo e estruturado da soberania de Deus, do amor de Deus, da direção dele, e como ele confere todo esse programa nesse vasto universo. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então, esse módulo ele é fundamental para poder a gente entender esses princípios, tá? E qualquer estudante de teologia que deseje não apenas conhecer os textos sagrados, que não deseja apenas conhecer a letra, mas compreender a essência do propósito divino que permeia toda a Escritura, precisa se passar por esse estudo de teontologia, que no nosso caso aqui nós intitulamos como a ontologia e o propósito de Deus, tá? Então, esse módulo, intitulado A Ontologia e o Propósito de Deus, é o estudo de teontologia, tá? Agora, interessante que a gente parar para pensar, para observar, que ao longo dos anos, os homens, eles foram pintando uma imagem de Deus para nós, para os seres humanos, né? E tudo que nós conhecemos primariamente de Deus é o que pintaram acerca dele para nós. Só que vai chegando uma hora em que é tanta pintura a respeito de Deus, é tanta ideia, que nós não temos uma ideia clara, uma visão nítida de quem realmente é Deus. E aí, diante desse mundo, diante desse universo imenso, diante de tantas pessoas falando e pintando uma imagem de Deus, cada um acaba tendo a sua própria visão a respeito de Deus. Só que o Deus que nos é revelado na Escritura, além dele manifestar-se na criação, nessa vasta obra dele, ele também se revela nas Escrituras de uma forma muito ímpar e singular. E quando nós abrimos a Bíblia, esse conjunto de 66 livros que nós temos em mãos, é comum que o leitor da Bíblia, ele percorra os textos, na maioria das vezes, de maneira indiscriminada. Então, ele começa lá em Gênesis e vaza lá em Apocalipse, né? Mas, ao estudarmos as Escrituras para compreender o Deus que se revela nela,
nós devemos partir do princípio que Paulo ensinou. E por que Paulo ensina em Romanos capítulo 1? O próprio Paulo fala, o que é de Deus pode ser conhecido, pois é revelado entre os homens. Então, como a Bíblia diz, o que é de Deus pode ser conhecido, pois é revelado entre os homens. Então, eu estou me recuperando ainda, pessoal. Perdão. Nós não vamos compreender integralmente a plenitude de Deus, tá? Mas esse módulo, o nosso estudo aqui no curso, ele tem o alvo, a visão, ele visa construir uma compreensão mínima, mas com muito fundamento bíblico acerca dessa ontologia de Deus e como Deus se manifesta nas Escrituras, tá? É isso que eu estou dizendo para você, visa restringir o nosso olhar para evitar confusões sobre Deus quando nós formos ler a Bíblia. E isso acontece, né? Basta considerar que o cristianismo atual, ele se encontra fragmentado em centelhas ou milhares de vertentes. O próprio cristianismo, existem milhares de vertentes dele. Mas quando nós falamos sobre a doutrina de Deus, nós devemos separar claramente entre a doutrina de Deus no singular, como a Bíblia fala, e as diversas doutrinas, no plural, que menciona as Escrituras. Então, a doutrina de Deus se refere à revelação acerca do seu ser e do eterno propósito do seu coração, de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada, aquilo que a Escritura revela para nós. Em contrapartida, nós encontramos nas Escrituras menções de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, doutrinas estranhas. Por exemplo, Colossenses capítulo de número 2, versículo 20, Paulo, ele questiona, né? Por que vos sujeitais outra vez a doutrinas de homens? Doutrinas, percebe que é plural? Em 1 Timóteo, capítulo 4, tem outro alerta. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós temos aqui doutrinas de homens, doutrinas de demônios, né? Então, há ainda as doutrinas mercantilistas que a Bíblia fala. Garganta tem uma benção, meu Deus do céu. As doutrinas mercantilistas que vai falar sobre a exploração da fé das pessoas, um comércio de fé em prol de benefício próprio, né? 1 Timóteo capítulo 6, existe um alerta sobre os que supõem que a piedade seja fonte de lucro, né? Nos dias atuais, nos nossos dias, essas doutrinas são frequentemente associadas à chamada teologia da prosperidade. Então, o que a Bíblia vai falar sobre essas doutrinas mercantilistas, esse comércio da fé, é o mesmo que a teologia da prosperidade que é pregada hoje, né? Não que Deus não queira nos prosperar, mas quando a ênfase é essa teologia, fugiu-se e perdeu-se a doutrina de Deus para entrar em doutrinas judaizantes, mercantilistas, doutrinas de homens, né? Então, quando nós estudamos a doutrina de Deus, nos referimos exclusivamente à revelação acerca do seu ser, da sua pessoa, do seu propósito eterno, conforme a Escritura apresenta para nós. Nós não estamos tratando de costumes humanos, de doutrinas judaizantes, de doutrinas mercantilistas, ou qualquer doutrinas de homens ou de demônios. Não. O estudo do Deus das Escrituras é fundamental para toda a compreensão teológica. Então, todas as doutrinas bíblicas devem estar alinhadas com o caráter, com a natureza, com os atributos e com a vontade de Deus. Existe uma doutrina? Sim. É bíblica? Sim. Então, nós vamos passar ela pelo crivo, para saber se ela está alinhada com o caráter de Deus, com a natureza de Deus, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Então, uma compreensão equivocada acerca de Deus vai comprometer todas as demais doutrinas. E a Bíblia revela Deus em diversas dimensões. Como, pastor? Na criação, na redenção do homem, no juízo, na revelação de Cristo, na obra do Espírito Santo. De várias formas há essa revelação. Então, conhecer o Deus das Escrituras é essencial para interpretar de uma forma correta os temas bíblicos que nós iremos estudar posteriormente aqui nesse curso.
E o nosso método de estudo aqui, diferentemente da teologia sistemática tradicional, não se apoia na história do pensamento religioso, não se apoia em vertentes humanas, em doutrinas de homens. Não. A nossa visão, nosso método de estudo se baseia e se apoia diretamente na própria Escritura. Tá? Nós extraímos dela os princípios e a revelação acerca de Deus, sem depender de interpretações humanas ao longo dos séculos, porque a teologia sistemática tradicional, o que ela faz? Em cada determinado período da história, eles vão vendo, né, o que se falava nessa época, o que se pensava nesse tempo, o que eles diziam nesse tempo acerca de Deus, aqui, nesse período, o que se dizia. Então, eles vão montando esse feixe e cria-se, então, a teologia sistemática, a ideia de teontologia, né? A respeito de Deus, o que os homens pensam acerca de Deus no eixo da história, né? Mas nós não, nós extraímos os princípios da própria Escritura. A revelação de Deus vem da própria Escritura, sem depender de interpretação humana, tá? Então, esse enfoque, essa veracidade, nos garante um argumento lógico e irrefutável quando nós usamos a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Então, a doutrina de Deus